Eleições 2018. A TV Sergipe dá sequência hoje à rodada de entrevistas dos candidatos ao governo do estado. Foram convidados para participar ao vivo do SE1 os 5 candidatos mais bem posicionados na última pesquisa realizada pelo Ibope, contratada pela emissora. Os outros 4 candidatos terão entrevistas gravadas que serão exibidas no próximo sábado. A ordem das entrevistas dos candidatos ao vivo aqui no SE1 foi definida por sorteio realizado na presença das assessorias dos candidatos. Vale ressaltar que os candidatos não podem apresentar nenhum documento ou material impresso durante as entrevistas e nem utilizar trechos dessas entrevistas na campanha eleitoral. E o convidado desta terça-feira é o candidato do PSDB, Eduardo Amorim. Eduardo tem 55 anos e é médico. Atualmente é senador da República e disputa pela segunda vez o cargo de governador. Candidato, bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, o tempo Priscila. da entrevista é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Cronômetro na tela. Senador, no Senado, o senhor votou a favor da PEC dos gastos, que limita os gastos públicos do governo pelos próximos 20 anos, ou seja, serão 20 anos sem aumentos consideráveis em áreas muito importantes. Daí eu te pergunto, se o senhor for eleito, gostaria de receber um governo com gastos congelados durante toda a sua gestão? Pois é, Priscila, eu vou receber o governo com os gastos congelados, porque o orçamento é aprovado esse ano. Mas olha, Priscila, só foi aprovado essa PEC porque ninguém mesmo pode gastar mais do que arrecada. Em casa, no comércio e principalmente quando é público. Porque quando é público, aí é que é grave, porque o poder público é o principal responsável pelo aumento da inflação. Agora, dentro do orçamento que você tem de 100%, você tem um limite para destinar para as áreas prioritárias, para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, para a estrada. Você tem um orçamento de 100%, aí você deve priorizar. Então não foi congelado o limite para a saúde nem para a educação. Cada gestor tem a sua liberdade de gastar como deve gastar. Aí quem determina é a prioridade de cada um. No meu governo, eu vou investir em saúde, em educação, em segurança e no respeito com o servidor público. Agora, falando sobre essas prioridades, esse mesmo projeto que o senhor ajudou a aprovar lá em Brasília, candidato, ele cita algumas exceções, como o senhor falou, da saúde e da educação. Só que entre essas exceções estão os gastos com eleições. O senhor considera que gastar com eleições é uma prioridade para o poder público? Prioridade é saúde e educação. Infelizmente, a reforma política que foi aprovada não foi a ideal. E muito menos a maior de todas as reformas. Mas o senhor ajudou a aprovar esse projeto. O ideal de todas as reformas é a reforma tributária, Priscila. Olha, a mãe de todas as reformas é a reforma tributária. Nesse país, se paga mais de 84 tipos de tributo. É maldoso, é perverso. Quem ganha até 3 salários mínimos gasta metade do seu tempo entregando ao poder público. Ou seja, se ele trabalha 8 horas, 4 ele entrega ao Estado. Se ele trabalha 10, 5 ele entrega ao Estado. Se ele trabalha 12 meses, 6 ele entrega ao Estado. Isso é perverso, isso é maldoso. Sempre reclamei disso. Sempre discursei e defendi a reforma tributária como a principal de todas. Fui estudar, fui me pós-graduar em Direito Tributário para realmente entender dessa maldade. Nenhum governo pode abrir mão disso. E olha, no nosso governo, nós vamos fazer a nossa reforma tributária, revendo o ICMS de carro, de motos, porque não adianta você cobrar e depois o cidadão que mora lá no sertão, que tem a sua moto para transportar o seu leite, o seu feijão, a sua farinha para a cidade, para viver daquilo, realmente ele não vai conseguir pagar. A sua moto é apreendida, traz aqui para Aracaju, coloca no depósito, ele não vem buscar. Então, não é melhor reduzir os tributos, não é melhor realmente você qualificar o gasto, diminuir a despesa e realmente só cobrar de que é justo? Nós vamos fazer isso. Mas, candidato, o senhor não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei se o senhor, que ajudou a aprovar esse projeto, também considera que os gastos com eleições que entraram nas exceções são uma prioridade dos gastos públicos. Mas vamos adiante, ainda falando sobre a PEC dos gastos. Ao mesmo tempo que o senhor ajuda a aprovar lá em Brasília o limite dos gastos públicos, o senhor promete uma série de investimentos no seu plano de governo que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Projetos que vão custar muito dinheiro, reforma de hospitais, muitas propostas. No
No entanto, o governo já passa por uma situação fiscal difícil. O limite da conta de investimentos, os gastos com investimentos é pequeno. Então é como se uma dona de casa tivesse toda a renda dela comprometida para pagar as contas, água, luz, alimentação, e ainda assim quisesse comprar um sofá novo, reformar a varanda. Responde para mim, candidato, como é que o senhor pretende fechar essa conta? Como é que o senhor pretende cumprir essas promessas? Ora, Priscila, primeiro que eu respondi, não sei se foi compreendido, mas eu respondi. Segundo, olha, a conta é muito simples. É só reorganizar a máquina administrativa, buscar o equilíbrio fiscal. Tudo na vida, a gente tem que buscar o equilíbrio das coisas. Nós vamos reorganizar a máquina administrativa, vamos buscar o equilíbrio fiscal e vamos criar o Conselho de Custo. O que é isso? Um órgão que vai estar ao lado do gabinete do governador, onde não permitirei que uma caneta, um pneu, um lápis seja comprado por valor acima de mercado. Ou seja, nós vamos qualificar o gasto público, gastando bem, investindo bem, para que possa sobrar dinheiro para outras áreas prioridade, respeitando o servidor público, pagando em dia o servidor público, pagando em dia o aposentado. Realmente, olha, é reformando, é buscando o equilíbrio fiscal que nós vamos colocar as contas de ordem. Jeito tem e também diminuir o trabalho do Diário Oficial, que ultimamente só tem rodado para apadrinhar cargo. É uma agressão ao servidor público você nomear todos os dias cargos comissionados e não pagar o servidor público em dia. Esse respeito nós vamos ter com o dinheiro público. Não admitirei mesmo, em nenhuma hipótese, corrupção no meu governo. Meu governo vai ser o governo da transparência, do respeito à coisa pública, da valorização do suor e do trabalhador, do trabalho. Candidato, o senhor falou em corrupção, vamos falar sobre corrupção. Faz tempo que o eleitor perdeu a tolerância com a corrupção, principalmente por aquelas pessoas que são eleitas pelo voto. No entanto, lá em Brasília, chamou a atenção uma atitude do senhor como parlamentar. O senhor votou contra o afastamento do senador Aécio Neves do seu partido, mesmo ele tendo sido envolvido em denúncias de corrupção com provas que vieram a público. Ele se manteve no cargo e com os benefícios do cargo. Eu te pergunto, se o senhor for eleito, é dessa forma que o senhor pretende tratar a corrupção no seu governo? Priscila, serei intolerante, implacável com a corrupção. A polícia terá total autonomia, total independência para investigar. Doa a quem doer. O meu governo vai ser marcado como o governo da transparência. Qualquer cidadão, por mais simples que ele seja, ele vai ter acesso aos gastos, aos investimentos, tudo que for comprado pelo governo. Vai ser muito simples. Quanto à questão do senador, eu fiz apenas o que a Suprema Corte do país mandou. Dias antes, o ministro Marco Aurélio autorizou que ele tivesse o direito de defesa. Mas olha, Priscila, quem julga é o Poder Judiciário, quem julga é o Supremo. E que o Supremo julgue. Se ele for culpado, condene como tem que condenar qualquer outro. Mas quem julga mesmo é o Poder Judiciário. Vamos imaginar a seguinte situação, candidato. Se o senhor tiver um secretário, uma pessoa que pessoalmente o senhor goste muito, até acredite nele, que tenha sido envolvido em denúncias de corrupção, que tenham sido apresentadas provas contra ele. Como governador, o senhor vai manter uma atitude parecida? O senhor vai manter ele no cargo de secretário até o fim do mandato? De jeito nenhum, Priscila. Ele tem que responder como qualquer um tem que responder. Transparência total. E é isso que nós vamos fazer. Respeito ao povo, e que ele defenda nas instâncias realmente que se deve responder. Que o Poder Judiciário cumpra o seu papel e a polícia terá total autonomia e total independência para agir. Não estou pedindo voto e apoio ao povo realmente para ser conivente com ninguém. E não vou passar. O que é justo é justo. O que é correto é correto. E defendo. E não abro mão dos princípios que eu adotei para a minha vida, de pobridade, de honestidade, de sinceridade e de lealdade ao povo. O senhor acha que o eleitor tem condições de acreditar nisso que o senhor está dizendo, mesmo com essa situação, com essa atuação no Congresso Nacional, no Senado Federal, mantendo o senador Aécio Neves no cargo? Cada um é cada um, Priscila. Que o Poder Judiciário condene. Se ele for culpado, que o condene, como deve condenar qualquer outro. Que cada um cumpra a sua missão e o seu dever de agir. Não pode abrir mão disso. Ali realmente cabe ao Poder Judiciário absolver ou condenar.
Candidato, uma pergunta sobre uma curiosidade dos nossos telespectadores. Quem acompanha seu programa eleitoral notou que o senhor tem se apresentado de uma forma diferente aos seus eleitores. Em vez de Eduardo Amorim, como o senhor costumava se referir a si mesmo nas campanhas, o senhor tem apresentado o nome de Eduardo apenas. Existe algum motivo especial pelo qual o senhor não queira chamar a atenção para o seu sobrenome na campanha? Não, eu tenho muito orgulho do meu sobrenome. É simplesmente uma simplificação midiática, mas eu tenho muito orgulho. Sou conhecido como Eduardo Amorim, Eduardo Alves do Amorim. Esse sempre foi meu nome, assino sempre desse jeito e tenho muito orgulho, não só da minha história, mas também daqueles que me envolvem. Minha história tem sido uma história de muita luta, de muita humildade. Procuro ser um sujeito humilde, educado sempre, me qualificar para os meus desafios, sempre procurei estudar. Sou filho de um feirante, de um pequeno agricultor e que foi a educação que mudou a minha vida. E realmente quero que Deus utilize da minha vida para melhorar a sua, meu irmão. Você que está aí nos assistindo, esse Estado tem jeito, esse país tem jeito. Com a sua ajuda e com a sua consciência, com o seu amor a essa terra, a gente vai mudar essa triste realidade. Preguei isso há 4 anos atrás, não fui compreendido, mas sempre estive ao lado da verdade e nunca abri mão disso. Candidato, o seu partido fez parte da base aliada de um governo que tem, segundo a última pesquisa da Datafolha, 82% de reprovação nacional. É tido como um dos governos federais mais impopulares da história do Brasil, o governo de Michel Temer. O senhor acredita que essa relação pode aumentar a rejeição à sua candidatura no pleito estadual? De jeito nenhum, Priscila. Cada um é cada um. Eu sou aliado mesmo é do povo. Sou aliado mesmo da minha consciência. Meu gabinete é o gabinete mais exposto em todo o Congresso Nacional. É o número 1. Por na frente do gabinete passam centenas de pessoas todos os dias. Mas nunca entrou quem não deveria entrar. Sabe por que não entra? Primeiro, porque eu acho que é a proteção divina, porque eu acredito nisso. Segundo, a proteção dos princípios e valores que eu adotei. Não adianta. Só defendo o que eu acredito. E não abro mão dos meus princípios nem dos meus valores. Da honestidade, da probidade, da defesa, sobretudo, daqueles que mais precisam. Eu peço oportunidade para ser governador, para consertar, para fazer a saúde pública desse Estado a melhor saúde pública do Brasil. O senhor nega que tenha sido da base aliada do governo federal de Michel Temer? Meu aliado é o povo e a minha consciência. Agir, possa ser que eu tenha votado num projeto ou não. Mas olha, também já disse não. Eu digo sim para o que é bom e não para o que não presta. Realmente, eu disse não na reforma trabalhista. Enfrentando o governo, enfrentando o partido, enfrentando os amigos, enfrentando muita gente. Tive a hombridade, a coragem de dizer não e direi sempre que for necessário. Se é para defender o trabalhador, se é para defender o povo, direi não sempre. E disse ao governo. Candidato, como é que o senhor espera que o eleitor entenda essa diferença se, por exemplo, um dos candidatos ao Senado pela sua coligação foi líder do governo na Câmara Federal? Como é que o senhor acha que isso vai ficar na cabeça do eleitor? Será que ele consegue fazer essa diferenciação? Isso não pode implicar na sua campanha também? Não, de forma nenhuma. Cada um é cada um. Cada um tem sua índole, seu caráter, suas defesas, suas convicções. Volto a dizer, eu sou aliado do povo, sou aliado da minha consciência. Sei respeitar, mas também sou respeitado nas minhas amizades. Olha, ele ajudou muito a Sergipe. Esse aliado que você fala, ele tem ajudado muito a Sergipe. Sergipe nunca recebeu tantos investimentos pela mão dele. Mas, olha, muitas vezes para ele, para o governo e até para o meu partido, eu já disse muitos não. E continuarei dizendo, reafirmando e confirmando o que eu sempre disse. Ajo de acordo com a minha consciência e com os princípios que eu adotei para construir as minhas atitudes. Me julgue pelo que eu sou, me julgue pela minha consciência, pelo que eu faço. Candidato, falando um pouco sobre uma demanda muito significativa que nos próximos anos a gente vai ter, que é a questão da Previdência. O senhor fala em reorganizar a Previdência do Estado, mas o senhor não especifica como. Isso no seu plano de governo que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Como é que o senhor pretende reorganizar, resolver o problema da Previdência? O senhor vai aumentar o tempo de contribuição? O senhor vai diminuir benefícios? O que o senhor vai fazer com a Previdência? Direito é conquista histórica, Priscila. Tem que ser mantido. É isso mesmo, todo direito tem que ser mantido. Demorou muito para conquistar tudo isso. Agora, como é que a gente vai consertar todo esse rombo? Organizando o Estado, organizando a máquina administrativa, reduzindo secretarias e buscando equilíbrio fiscal, procurando gerar emprego e renda. Com mais emprego e renda, com certeza o Estado vai poder arrecadar mais e melhor. E gastando, com toda certeza, melhor.
Aí com tudo isso, com todo esse equilíbrio, a gente vai poder tapar esse buraco. É que os especialistas falam que é preciso medidas mais intensas para resolver um rombo que já é significativo. O mês de julho do Sergipe Previdência aponta, por exemplo, que foram 80 milhões de reais de diferença. Não apenas a reorganização dos gastos, é preciso uma ação específica na Previdência. O senhor pensou alguma coisa sobre isso ou o senhor ainda vai avaliar ao longo do seu governo, caso o senhor seja eleito candidato? Não, já temos avaliado. E olha, não é justo que o aposentado, que o trabalhador pague essa conta. Esse prejuízo não foi ele que causou. O Estado tem que assumir. O Estado tem que rever suas contas, gastar bem, gastar de forma qualificada e realmente buscar o resultado que se espera. Não é justo que o aposentado, que o trabalhador pague essa conta tão perversa. Ele contribuiu durante muito tempo. E olha, mas o senhor vai tirar recursos de onde? Desculpa a interrupção, candidato. De onde para resolver a conta? Vamos qualificar, reduzir secretaria, reduzir cargos comissionados, qualificar o gasto. Não vamos fazer com que o diário oficial funcione todos os dias como está funcionando. Vamos ter respeito ao servidor e ao aposentado. Com toda certeza, reorganizando a máquina, buscando o equilíbrio fiscal, vamos ter recurso para tapar esse rombo. Candidato, vamos falar um pouco sobre o STF. O senhor foi alvo de 2 investigações no Supremo Tribunal Federal. Ao se defender de uma delas, uma que apurava a compra de medicamentos sem licitação, quando o senhor foi secretário de Estado da Saúde, o que, segundo essas investigações, provocou um prejuízo de milhões de reais ao Estado, o senhor divulgou uma nota pública em que disse o seguinte, abre aspas: é uma pasta complexa e desconheço um ordenador de despensa que não responda ao inquérito, se houver é uma exceção, que respondeu ou que responde. Diante dessa declaração, candidato, eu te pergunto, o senhor acha impossível administrar sem responder a inquéritos? Não, não acho. Não é fácil, mas eu não acho. Eu fiz o que, por exemplo, o Tribunal de Contas ordenou na época. Tem que comprar os medicamentos. E foi feito com licitação, sim. Emergência é feito com um tipo de licitação, mas eu só fiz depois de consultar o Tribunal de Contas, que me deu a ordem por escrito. Compre, porque se não comprar as pessoas vão morrer. Então eu valorizei a vida, mas nunca tinha imaginado que houvesse qualquer conluio com qualquer empresa. Agi de acordo com a minha consciência, de acordo com a legalidade e com o que o órgão fiscalizador mandou. E eu fiz. Se eu não fizesse, talvez muitas pessoas tivessem morrido. Mas nesse inquérito, eu fui absolvido, ninguém foi condenado, mostrando realmente que eu estava do lado da verdade. Agora, digo e afirmo, é possível sim. O senhor disse que é possível. Nessa declaração, o senhor disse que não seria possível, mas agora o senhor está me dizendo que é possível. Eu não lembro do contexto, Priscila, eu não lembro do contexto. Mas é possível, claro que é possível, eu não lembro do contexto. Aí cabe uma segunda pergunta, candidato. Se o senhor acha que é possível, mas o senhor não conseguiu sair da Secretaria da Saúde sem ser alvo de uma investigação, o senhor espera de que maneira conseguir isso como governador do Estado, quando a administração é muito mais ampla e complexa? Priscila, essa investigação ela não existe mais. O processo já foi encerrado, já foi arquivado. Ela não existe mais. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o que eu fiz foi justo. Eu priorizei a vida, porque se eu não tivesse comprado os remédios, as pessoas tinham morrido. Mas eu só comprei porque o Tribunal de Contas mandou. Senão, realmente ia acontecer o que está acontecendo aí. Pessoas estão morrendo porque a cardiologia estava fechada, porque a nefrologia estava fechada, a oncologia que não estava... Então, eu não pequei por omissão. Eu valorizei o bem maior que é a vida. E, repito, só fiz porque o Tribunal de Contas documentalmente autorizou. Valorizei e respeitei a coisa pública, sim. E esse inquérito, ele praticamente não existe mais. Candidato, nós temos 2 minutos e meio para mais uma resposta. Eu quero falar de segurança. O senhor propõe uma parceria com o governo federal. Só que a gente já tem visto, o Sergipe já teve parcerias como essa, como, por exemplo, o Plano Nacional de Segurança de 2017. A gente tem visto em âmbito nacional que a intervenção federal não está alcançando os resultados esperados. O que tem de novo nisso que o senhor está propondo? Veja, esse governo que está, ele não tem comando nenhum, ele não tem planejamento nenhum. Eu fui sim, atrás do Ministério da Justiça, da Força Nacional, e somente 4 estados conseguiram a vida da Força Nacional. Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Mas nós vamos fazer parcerias com os municípios, com as guardas municipais, nós vamos fazer a Polícia Cidadã, a Polícia Rural e vamos fazer a Polícia de Divisa, ou seja, um batalhão tático. Em cada entrada e saída desse estádio, são apenas 10 entradas,
nós vamos ter 25 homens permanentemente, dia e noite, para fiscalizar quem entra e quem sai. Porque boa parte dos crimes cometidos aqui em Sergipe está relacionado ao uso de drogas, ao uso de entorpecentes. Então, nós não vamos permitir a entrada de entorpecentes nem a entrada de armas. Com certeza, reduziremos muito a criminalidade. Polícia de Divisa está no nosso plano de governo e no primeiro ano nós vamos convocar 2.000 militares. É isso mesmo, no primeiro ano vamos reforçar o nosso policiamento com mais 2.000 militares. Como é que o senhor vai convocar 2.000 militares sem descumprir a lei de responsabilidade fiscal com limite prudencial com pagamento de servidores, que já está acima do limite prudencial, perto do limite máximo? Reduzindo os carros comissionados, Priscila, que são milhares e milhares e milhares. Troca um carro comissionado por um militar, por exemplo, se esse for o caso. Mas sei que não vou precisar disso. Eu sei que qualificando o gasto, investindo no investimento, no emprego e na renda, o Estado vai poder ter uma receita maior e uma qualificação do gasto. Mas no primeiro ano, nós vamos aumentar o nosso efetivo policial e, com certeza, Sergipe vai voltar a ser um Estado tranquilo e pacífico, como foi há tempos atrás. Candidato, nossa entrevista está chegando no final. Nos aproximamos agora dos momentos finais. O senhor vai ter 30 segundos para fazer suas considerações finais, para falar diretamente com o eleitor. E esses 30 segundos começam a contar a partir de daqui a pouquinho. O senhor pode falar diretamente com o eleitor e depois dos 30 segundos o senhor vai ter que encerrar, senão eu vou ter que interromper. Pode falar a partir de agora. Eu quero ser governador do meu estado, porque como médico, eu quero que a saúde pública seja uma das melhores do Brasil. É com o seu voto, com o seu apoio, que nós vamos construir o Hospital do Câncer, o Hospital de Ortopedia, o Centro de Diagnóstico por Imagem. Eu vou fazer com que a saúde pública de Sergipe seja uma das melhores do Brasil. Isso é possível. Eu quero ser governador do estado para devolver a tranquilidade e a paz. Eu quero ser reconhecido como governador da transparência, do zelo e do cuidado público. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E uma boa tarde para o senhor. Amanhã, na série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, vai estar aqui com a gente, no estúdio do SE1, o candidato Belivaldo Chagas, do PSD. A gente vai para o intervalo e já nós voltamos para falar sobre aquele fato que ontem mobilizou várias pessoas e autoridades lá na Barra dos Coqueiros. O pessoal estava na dúvida se uma aeronave tinha caído por lá. A gente explica o que aconteceu já, agora 12h26.